Boa noite. Deixa eu só primeiro comunicar que dia 24 e 31 a casa não vai abrir. Não fazendo essa abertura. Pedi a permissão do diretor da casa, do Arsanuco, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontra. Pedimos a purificação da água, prevendo o necessário que vá para nossas casas. E assim, em nome de Deus e Cristo da caridade, estamos iniciando as atividades de sábado à noite. Nossa irmã Regina vai fazer a explanação e a intervenção. Que assim seja. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. A mensagem do Evangelho de hoje está no capítulo 15. A caridade necessária segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais que um bronze que soa e um símbolo que retina. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses, não se gaba e não se irrita com nada, não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Permanece hoje essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. São Paulo, Epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, de 7 a 3. E o assunto de hoje, eu tirei de um livro do Carlos Bacelli, Eu, Espírito Comum. Ela foi escrita foi psicografia da Domingas, que era uma trabalhadora espírita de Uberaba, que ela escreveu sobre o desencarne dela. E eu achei super interessante. Eu já tinha lido esse livro e eu sempre olhava para ele na minha estante. Esse dia eu pensei, vou fazer uma palestra daquilo ali. Aí quarta-feira de manhã eu falei, estou falando uma palestra da Domingas. A Domingas, ela desencarnou não diz aqui. Ela nasceu em 1940 e ela morreu em decorrência do câncer aos 65 anos de idade, quando ela fazia trabalhos no Centro Espírita em Uberaba, né? E ela diz que o desencarne dela foi dessa maneira que eu vou contar, por causa da caridade que ela exerceu enquanto viva. E ela fala desse desencarne, até uma coisa bem interessante, porque ele é diferente de todos os outros que eu já li. Ela era uma trabalhadora espírita e ela tinha medo de dormir, porque ela havia sido paciente de câncer e era uma doente em recuperação. Ela havia tido câncer no pulmão e fez radioterapia e quimioterapia e passou muito mal. Então ela esteve muito confusa, ficou muito com as ideias bem fora do seu normal, né, na crença, e disse que uma das coisas que sustentou ela até o final foi ela trabalhar. Ela tinha muita vontade de sempre ajudar o próximo. Então não foi, ela escreveu, psicografou livros, ela participava das reuniões mediúnicas, mas ela disse que o que mais sustentou ela nessa questão da caridade foi olhar olho a olho para todas as pessoas que procuravam auxílio, que ajudou, que isso fez com que ela tivesse esse desencarne, que a gente vai dizer que é um desencarne tranquilo. Ela fechou os olhos no mundo corporal e se sentia suspensa no ar, transitando de uma esfera a outra, sentindo a presença dos amigos ao seu redor, e eles oravam e transmitiam passos para ela. As
coisas na terra iam ficando distantes, cada batida do seu coração a puxava para baixo, e o corpo pendia. Quando expirava, o corpo se soltava. E assim ela foi. E ela acordou na espiritualidade. Ela fechou os olhos no plano material e acordou na espiritualidade. Então foi uma coisa assim que ela dava graças a Deus, porque ela não teve aquele sofrimento de caminhar pelas trevas, nem sofrer assédio de outros espíritos, né? Então ela diz que o Espiritismo e o Evangelho de Jesus que operaram nela uma grande mudança. O seu mérito foi ter perseverado na doutrina. Ela tinha consciência disso e agradecia a Deus. Agradecia ter podido se dedicar à caridade. Havia um irmão no centro que ela trabalhava que sempre dizia: meus irmãos, não se iludam, trabalhem, trabalhem. O trabalho no bem é a única coisa que fica. Vigiem a palavra invigilante e a insinuação maledicente. Então, não tenham palavras invigilantes, sem pensar, e não façam insinuações maledicentes, né? E ela pôde resistir ao assédio, porque graças a Deus e aos espíritos benfeitores e dos amigos desencarnados que não deixavam nem um dia sem a assistência da oração e do passe. Porém, a proteção maior vinha do trabalho, das tarefas, inclusive mediúnicas, às quais comparecia se arrastando. O mundo espiritual me socorreu de todas as formas possíveis e imagináveis, só não me livrou do câncer, porque afinal o câncer é o karma dela. E mesmo assim desencarnei em consequência dele, e não por ele. Eu orava para que não tivesse que retornar ao hospital. Fui atendida. Sem mérito algum da minha parte, reconheço. Os nossos fantasmas do passado, quando não são completamente exorcizados, um dia voltam para nos atormentar. E é nessas horas que o corpo fica debilitado que eles aparecem, né? Se eu, por exemplo, tivesse me curado da obsessão e da epilepsia, mas não tivesse abraçado a doutrina, a história em seu desfecho teria sido diferente. Com certeza as entidades oportunistas teriam me arrebatado o espírito. E quando ela abriu os olhos, ela tinha um enfermeiro naquele lado de lá. E o enfermeiro daquele lado de lá era o marido dela, que tinha sido um alcoólatra na Terra, e ela doutrinou ele, né? Ele abandonou a bebida por causa dela, ela escreveu até um livro sobre ele, o Abel Salvador, o marido dela. E ela não tinha esperado se encontrado tão bem, né? Cuidando dela. Devo isso a você, ele disse, pois você mesmo, de morto, você continuou a me doutrinar. Graças a Deus a você deixei de beber. Então ele reconhecia isso, né? Agora fica esclarecido que a reunião de desobsessão, que para muitos espíritos que a ela comparecem, são autênticas sessões de reorientação espacial. Nem todos os que morrem acompanham ou aceitam as evidências oriundas do seu velório, féretro ou sepultamento. Do ponto de vista espiritual, é melhor que a desencarnação nos chegue de maneira gradativa, a fim de que, através do pensamento, nos antecipemos a chegada da morte para o corpo. O Dr. Ogilon, que era o médico que atendia ela lá na espiritualidade, disse ao meu dileto amigo: assim como eu pude melhor pude me expressar. Sinto-me cansada, com falta de ar. Por que desencarnei? É assim mesmo, minha filha. Durante algum tempo sofremos as consequências do desgaste do corpo. Não se preocupe, a tendência agora é dar melhor a cada dia. A gente leva algum tempo para desencarnar a mente, que a mente é que fica encarnada, né? Trazemos para cá as nossas enfermidades, habitualmente mais na cabeça que no corpo. Amanhã nós começaremos com sessões de fisioterapia, exercícios respiratórios com profissionais competentes. Aí ela disse: eu estou com sede. Ele disse: você se alimentará. Residimos em Uberaba e adjacências, uma Uberaba no além. E Domingas recebeu sua primeira refeição no saboroso caldo reconfortante sopa, um caldinho. O caldinho é feito de essência, sem pedaços de carne, tudo é essência. É a sopa do centro espírita, né? Depois ela dormiu, mas não tinha certeza do tempo que ela tinha dormido. A respiração estava mais tranquila, quase sem nenhuma dor pelo corpo. E o Abel anunciou:
Sua segunda visita feminina a Domingas. Aí ela viu a visita, era a mãe dela que estava chegando para visitá-la. Aí ela exclamou, mamãe, ela exclamou ao vê-la com a sua aura de bondade caminhando em minha direção, abraçando-me no leito. Então foi uma tranquilidade, né? Ela logo foi conhecer, rever a mãe, então conversaram, recordaram fatos de infância e somente a mãe não agradava ter que reencarnar, porque ela estava prestes a sofrer a reencarnação. Porque aqueles que se encontram depois da morte não encontram nem o céu nem o inferno, eles têm que reencarnar. Então é sempre uma loteria, né? Não sabe que tipo de reencarnação que vai ser, né? E com a saída da mãe dela, ela dormiu. No dia seguinte teve a aula de fisioterapia. Espíritos criadores. Sabendo mais a própria situação em conversa com os médicos, o Odilon e o Dr. Inácio, ela ficou sabendo que na Terra existem espíritos que desconhecem a sua realidade diante da morte e que ficam vagando pela Terra e reencarnam sem irem para a espiritualidade. Eles reencarnam assim. Eles vagam pela Terra e de repente, passou muito tempo, eles reencarnam, né? Nem vão para a espiritualidade. Eles não acessam a realidade da vida e a lucidez espiritual é de poucos. A nossa esperança de céu está arraigada em nós após a morte do corpo. Não logram enxergar a verdade. E conforme o informe de André Luiz, a criatura humana está a lidar com a razão já há 40 mil anos. E eles ainda não conseguiram lidar com a razão deles, né? Isso é possibilidade de pensamento contínuo, atingiu a razão há 40 mil anos. Isso comprova o quanto estamos atrasados na nossa evolução. Por isso, Domingas deve parar de se referir ao corpo, ela agora é espírito, sem sensações. E o processo desencarnatório dela se desencadeou há 2 anos, quando ela recebeu o diagnóstico de câncer. Ali começou o processo reencarnatório. As ideias que o Espiritismo está nos ajudando a pensar são muito novas. A vida do homem sobre a face da Terra é a materialização dos seus pensamentos. Ele plasma com as mãos as ideias que concebe. O exterior há de sempre nos refletir no interior. O homem é muito material, né? Ninguém verdadeiramente conseguirá mudar a vida em torno, se não efetuar mudanças substanciais no mundo de si mesmo, né? Deus criou o bem, já o mal, em todas as suas manifestações, é a criação do homem. A mente humana é um fragmento da mente divina e, portanto, criadora. Os tumores, as bactérias, os vírus são excrescências das mentes em desequilíbrio, que se materializam e tomam forma. Então, isso tudo é criação do homem, né? Toda patologia física é precedida por uma patologia de natureza psicológica. O processo de cura espiritual é processo de cura espiritual. Jesus sobre a terra não morreu, ele foi morto, né? As guerras, os desarranjos no clima, as epidemias, são fruto da argúcia mental do homem, concentrando-se no mal. Cientistas se encontram concentrados em laboratórios, fabricando sofisticados engenhos de destruição e morte, né? As vacinas, os medicamentos de combate, são um sinal da providência divina, pois, ao contrário, a vida se inviabilizaria. Os pensamentos doentios da humanidade como um todo têm sido um excelente meio de cultura para que tais criações desenvolvam e se reproduzam. Em um mundo de regeneração, teremos sem dúvida menos doenças, que é o nosso futuro, né? Por enquanto, a doença surge primeiro e o remédio aparece depois. O mal segue adiante e o bem no seu encalço. A medicina do futuro será mais preventiva. O intuito é estabelecer uma nova ordem nas coisas, a partir das concepções insanas da vida. Podem conceber um vírus, mas não criam uma espécie da mais diminuta e delicada flor do campo. Quer dizer, o homem, ele concebe qualquer coisa, mas ele não pode criar uma flor, né? Porque não, vai contra a natureza dele, né? Existem espíritos que criam diversas espécies de flores, árvores frutíferas ornamentais, até mesmo os animais apareceriam aleatoriamente. Herdeiro do Criador, disse o Dr. Edilon, o espírito, seja qual for, igualmente não cessa de criar, aperfeiçoando sempre a obra de sua autoria. Pensar é criar. A natureza é prodigiosa no laboratório de infinitas experimentações. Existem, sim, espíritos que se
dedicam aos mais diversos campos de pesquisa, no campo da botânica, da zoologia, da genética humana e da genética animal. Se encontramos os que se dirigem ao mal, temos os que se exercitam na arte de diversificar para o bem. Os homens chamam de geração espontânea nada mais é que a semente de uma ideia de vida ardorosamente acalentada, né? Em todos os mundos, físicos e extrafísicos, os espíritos criadores ou co-criadores se empenham em ornamentar a criação divina. Quando falamos em criar, é lógico que tem toda a ideia original nesse sentido emana de Deus. O homem nada mais é do que o seu intérprete, o seu médium. Deus inspira e o homem processa. À medida que ele se eleva, o espírito vai se identificando com o pensamento do Criador. O objetivo da evolução é criar incessantemente, aperfeiçoar para o supremo bem, até que encontrem o propósito da vida, todas as suas formas transitórias. O homem está sob a experimentação. O corpo físico está longe de ser uma obra acabada. O próprio corpo espiritual ou perispírito está em fase de elaboração. Tudo que nos é periférico vem sendo plasmado pela nossa capacidade de refletir na inspiração divina. Amor e evolução. Dominga se sentia entre o fogo cruzado de luz e entre seus mentores. Ela então pergunta, por que estão me confiando tantas informações que ela tinha chegado lá e ela ficou desconfiada. Daí eles disseram, porque você pergunta muito e seu cérebro deve ser estimulado. Temos que fazer os neurônios do seu cérebro espiritual funcionar. Não se esqueça, você está nascendo de novo, que ela até estranhou, né? Ela sempre tinha medo que ela fosse dormir e voltar para o mundo de trevas, né? Fosse levada. Não, nos resgataremos da terra, ascendendo a planos superiores, enquanto não aprendermos a amar. O amor é o único caminho para os cismos. Aos poucos ela estava se adaptando ao plano espiritual, só não sabia como é que os móveis foram criados para serem usados, por que tinha cadeira lá. Né? Ela sabia sentar na cadeira, mas quem criou a cadeira lá? Né? Que tipo de matéria é a cadeira? E essa resposta ela não teve. Né? Ela teve um encontro com a mentora Dona Modesta e essa lhe explicou sobre a mediunidade e a transmissão das mensagens do plano em que se encontrava ao mundo da Terra. Dona Maria Modesta lhe entregou um calhamaço de papel e lhe disse também que fizesse apontamentos que em processo futuro seriam analisados e escolhidos pelo Dr. Odilon para publicação. O espírito manifestante se utiliza do espírito médium e não propriamente do seu corpo. O médium é uma espécie de tradutor de idiomas, consentindo que alguém se expresse pela sua boca. Após a saída de Dona Modesta, Domingas iniciou a coligar algumas impressões sobre as experiências que estava vivenciando. Tempos depois, Domingas foi levada a um passeio pelos seus fisioterapeutas e se encontrou com vários antigos desconhecidos e desencarnados que trabalhavam junto com ela, né? E colheu algumas impressões sobre a sua nova situação. Então eles combinaram o culto do Evangelho, que fariam numa sala no Hospital dos Médiuns. Ela depois conversou com o mentor e ele consentiu. E ela se deparou com um antigo companheiro que apresentou uma característica diferente dos outros desencarnados. Ela parecia um alienado, ela conhecia ele do seu trabalho aqui no orbe terrestre, mas lá ele estava meio alienado. E aí um dos enfermeiros disse que ele não conseguia satisfatório equilíbrio das emoções e pensamentos, meio sem autocontrole. A sua interação entre mente e cérebro não funcionava. Ele não estava pronto para viver nas dimensões da vida e tão somente apto para a Terra, apresentava alienação. A pergunta aos mentores, o que é que acontecerá com o bem-vindo, que é o nome dado a esse espírito, né? A resposta é que será encaminhado a um novo estágio reencarnatório. Os espíritos estão selecionando uma reencarnação que ofereça maior proveito a ele, uma reencarnação de qualidade. Ele carece de uma instrumentação física que lhe favoreça o aprendizado.
um cérebro em condições de ser bem mais utilizado, notadamente no campo da memória. Em outras palavras, um atleta, né? Um cérebro de atleta. Então ele reencarnará descendo de uma família que ao longo de suas vidas sucessivas vem cuidando dos reflexos da explosão muscular, de vontade firme e poderá se impor sobre as possíveis adversidades genéticas. Um músico, um médium, todavia um espírito de vontade firme que se imporá sobre possíveis adversidades genéticas. O espírito é tudo. Passado obscuro. O passado, nas experiências que vivenciamos, pesa mais contra nós do que a favor. A nossa derradeira romagem na carne foi, sem dúvida, a melhor e a mais proveitosa. Os espíritos redimidos e os que se redimem não aparecem com tanta frequência no cenário terrestre. Regressam ou ascendem aos planos superiores. Não se desinteressam de nós, mas não ficam se expondo às lutas e tentações do mundo, das quais triunfaram ou se safaram. Isso foi uma explicação do mentor que ele disse para ela. Por exemplo, Alcione, no livro Renúncia, da Lábia do Chico, recebeu do instrutor Artênio o aviso que ela veio para a Terra para ajudar um grande amor que ela tinha, né, da espiritualidade. E ele disse: tu já ponderaste os obstáculos imensos. Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrestre, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Aí ele diz: conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando as suas preciosas aquisições. O espírito não regride nesse caso, porque ela vai com uma missão e retorna para a Terra. Ele não regride, mas cria vínculos que o constranjam a ficar mais tempo aqui na Terra, a repetir experiências da qual já tinha se liberado. No caso de Alcione, ela gastaria 10 anos terrestres para se liberar novamente. Ela foi ajudar um espírito amigo e teve que se redimir de coisas que ela tinha feito aqui. Foi discutida a questão da identidade mediúnica, permeada com a identidade do espírito comunicante. Conforme Emmanuel, toda a produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. O médium é o ponto de contato que oferece espiritualidade para o serviço de intercâmbio. Mentalização. Isso é um caso bem interessante. Ela foi passar sozinha por dentro do corredor do hospital e ela encontra um responsável pelas internações dos médiuns. E é convidada para entrar num quarto e analisar um paciente que estava com uma patologia espiritual. Ele estava em transe, ele estava em surto, né? Eles eram protegidos de mentalizar o mal de fora do hospital, porque tem toda aquela construção que deixa o hospital sem poder ser acessado pelas emanações das trevas, né? Porque eles não podiam mentalizar o mal de fora do hospital, porque potencializariam os internos e o seu grau de agressividade, eles ficariam mais agressivos, né? E ela foi ver esse caso do Richard, né? Do interno Richard, é um médium que se perdeu. O enfermeiro falou, ele estava em surto. Ele se encontrava completamente nu, ele havia urinado e defecado no chão, os olhos arregalados, e uma secreção pastosa lhe escorreu no canto da boca, proferindo impropérios e palavras de baixo calão. Cuidado, ele disse. Recomendou: não entre na faixa de sintonia, né? O médico doutrinador, então, colocou a sua mão direita sobre a fronte do interno. Ela estava empassada de suor e tentou iniciar a doutrinação. Ele falou da vida de Jesus, do amor incondicional, do perdão, e a entidade que mentalizava sobre Richard se retraía e respondia com gestos obscenos. E prosseguiu na evangelização, argumentando que haveriam de retornar à Terra em um novo corpo e a lei de causa e efeito, que é indefectível, é impossível se opor aos desígnios de Deus. O amor é um sentimento, o ódio impõe um tremendo sofrimento ao espírito. Como último argumento da doutrinação, o mentor fez uma oração a Deus, solicitando amparo e perdão
E a entidade então se retirou, deixando o médium cansado. E aí eles providenciaram a limpeza do corpo e do paciente, e aos poucos a Domingas recuperou as suas emoções vividas e comentou a passividade e o desequilíbrio do médium. Então eles comprovaram que o espírito comunicante não estava ali. A mediunidade é a globalização do pensamento. Ele invadiu o quarto do hospital e se apoderou daquele interno, e ele não estava ali. Ele estava fora do hospital. Ficou então acertada a sala para a realização do culto do Evangelho do Lar com o Sr. Manuel Roberto. Conclusão do livro. Foi realizado o primeiro culto do Evangelho em uma arejada sala do Hospital dos Médios. Encontraram-se várias vezes e afirmando sempre sua fé em Jesus, a discussão da doutrina. A gente vê como a oração tem um poder forte, né, nessas coisas, porque ele só conseguiu a doutrinação quando ele fez a oração, né? E a oração, eles escrevem a oração, e eles fizeram depois a oração do Evangelho, do culto do Evangelho no hospital, porque os homens que estão fazendo, ele preferiu ser considerado. Caridade periférica, Jesus e sua bondade, o nosso orgulho. E ela conheceu Labeles, que é um elemental, que ele é um espírito sub-humano. Ele já tinha atingido, ele já tinha conquistado o pensamento contínuo. Ele era espírito. Mas ele resolveu não ser espírito porque ele não concordava com o que os homens estavam fazendo na natureza. E ele é um elemental, ele protege as coisas da natureza, né? Então ele retornou, ele não retroagiu. Ele voltou à forma antiga, assumiu a forma de um anão, né, baixinho, mas não quis acompanhar a vida humana, porque diz que o homem é muito... ele estraga a natureza, né? Ele não tem conservação. E ao final ela conversa com uma turma de recém-reencarnantes. E esse é o livro da Domingas. Eu achei interessante. Quisera que a gente estivesse nos encarnes assim, né? Bem tranquilo. Manso. Vamos ver, né? Vamos ver, ninguém sabe. Vamos abraçar Jesus e vamos abraçar a doutrina, porque quem sabe a gente chega lá. A gente está no caminho. Os elementais se fazem presentes nas sessões mediúnicas? Ah, sim. Então tá, vamos fazer a Irradiação. Então nós vamos agora para a irradiação para os lares, e nesse momento você se concentre para enviar o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. A nossa irmã vai fazer a irradiação. Querido Jesus, amado Pai, queridos mentores do nosso centro espírita, nós vamos nos envolver em todo esse amor que aqui flui, com tudo que nós escutamos agora a respeito da oração. Vamos nos envolver dos melhores sentimentos do nosso coração, da nossa caridade, do nosso poder de perdão, da nossa poder de acolhimento, e vamos nos dirigir à nossa casa, juntamente com o plano espiritual, e vamos fazer uma irradiação sobre o nosso lar, sobre as pessoas que se encontram lá, que todos possam receber essa luz que nós transportamos, essa paz que nós estamos levando, que possam receber toda essa energia curativa, que possam receber também os médios, os orientadores que nos acompanham nessa limpeza da nossa casa. Vamos entrar pela porta da frente e vamos retirar todos os fluidos deletérios que nós encontrarmos. Vamos retirar tudo, montar tudo no bolo. Vamos visitar todos os quartos, a sala de jantar, a cozinha, o banheiro, retirando todos os fluidos dos nossos resmungos, nossos desafios que estão lá, dos entendimentos que nós tivemos na semana que passou. E vamos
retirar e levar pela porta dos fundos, abrir a porta e vamos ali fora, entregar para um espírito que nos acompanha, que seja levado ao plano espiritual maior, que lá sejam trabalhadas essas energias deletérias, que sejam transformadas em energias boas e que sejam derramadas sobre a Terra nas luzes do arco-íris, nas 7 cores do arco-íris, e que todos nós possamos receber essa energia benfazeja que vem depois dessa transformação. Então, nós vamos voltar para o centro espírita, vamos nos lembrar das pessoas que perambulam pela rua, que estão sem noção das coisas que pensam, das coisas que fazem. Vamos pensar numa oração que auxilie. Vamos pensar naquelas pessoas que estão nos hospitais, abandonadas pelos seus familiares, que sejam sempre bem acolhidas por todos os irmãos generosos que passam por lá. E as crianças que estão nos lares, abandonadas, também que sejam acolhidas, que recebam carinho e tenham o seu equilíbrio renovado, que possam se tornar pessoas de bem, que tenham sempre a lembrança que no seu coração existe o amor que nós recebemos de Jesus, está dentro de nós, e só temos que colocar nas nossas vidas. E voltando aqui para o centro espírita, nós vamos lembrar das caixinhas que nós colocamos os nomes pedindo oração. Vamos encaminhar os nossos pedidos e vamos ajudar nos pedidos de oração. E assim, nós retornamos e agradecemos a espiritualidade nos acompanhar. E que assim seja.